Semana decisiva para a reforma política. Comissões que estudam as mudanças devem encerrar os trabalhos nos próximos dias. São mais de 10 pontos que podem mudar a forma como você escolhe seus candidatos. Presidente da Câmara critica possível mudança na meta de déficit do governo e defende cortes de gastos. E esta edição destaca também: em tempos de combate à corrupção, uma proposta premia a obra pública feita com seriedade. Conheça o projeto que sugere um selo de qualidade para empreendimentos que respeitam os direitos e a segurança do trabalhador. Foi ao cinema no fim de semana? Entrou com pipoca comprada em outro local? Não pode, por enquanto. Projeto contesta essa proibição em nome da liberdade de escolha do consumidor. Boa noite, em Brasília, 9h35. O Jornal da Câmara começa agora. A reforma política deve dominar os debates na Câmara esta semana. 3 comissões sobre o tema devem finalizar a votação das propostas. Dali, a discussão vai para o plenário. Quem acompanha o tema é a repórter Verônica Honório. Reforma política é um tema só, mas a discussão acontece ao mesmo tempo em 3 diferentes frentes. Todas elas estão na reta final dos trabalhos. Cada uma aborda o tema de um jeito. Para ficar mais claro, a gente explica o que cada uma discute e em que ponto elas estão. A mais adiantada é aquela que aprovou um fundo público para financiar campanhas e um novo sistema eleitoral. No caso, o Distritão para as eleições do ano que vem e de 2020. E o sistema distrital misto para 2022. Ele é a que mais mexe com as eleições. Para sair da comissão, faltam votar ainda 3 destaques. Mas eles já não mudam a essência do que já foi aprovado. A reunião está marcada para esta terça-feira, ao meio-dia. Terminando essa, o deputado Vicente Cândido volta a se reunir para a segunda frente de trabalho. Ali, a mudança não é na Constituição. O ponto principal é criar as regras para a divisão dos recursos do fundo público. A terceira e última comissão analisa uma proposta com 2 grandes mudanças: o fim das coligações de partidos para o Legislativo e a criação de uma cláusula de desempenho. Os trabalhos também devem ser concluídos nesta semana. Se forem aprovadas pelas comissões, a discussão vem para o plenário. Somando tudo, são mais de 10 pontos que podem mexer bastante com a maneira como você escolhe os seus candidatos. A questão é saber se algum deles vai ter maioria para ser aprovado. Um exemplo é o Distritão. É uma divisão muito grande. Quem acompanhou a votação da comissão especial deu 17-15 para o Distritão. Se a gente trouxer esses votos para o campo do plenário, não será aprovado. De um lado, a dificuldade de construir maioria. De outro, a pressão para que saia uma reforma política. É fundamental que se aprove o sistema político, que se aprove também a questão do financiamento de campanha, como é que vai ser o financiamento de campanha, se é público, se não é, como é que vai ser as regras do jogo, até porque nós temos um prazo aí que está afindando, que é até o começo de outubro, e dá falta ser aprovado também no Senado. São duas votações, tem o interstício aqui na Câmara, tem o interstício lá no Senado. Então nós não podemos deixar de aprovar a reforma política. O povo quer que seja aprovada a reforma política. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, criticou hoje a provável ampliação na meta de déficit da União que o governo pretendia anunciar nesta segunda-feira, mas acabou adiando. O déficit, que é a diferença negativa entre o que o governo arrecada em impostos e o que gasta em despesas públicas, seria ampliado de 139 para 159 bilhões de reais este ano. Rodrigo Maia disse que a linha que o país deveria seguir é outra, a da redução de gastos públicos. Se nós não organizarmos as contas públicas de uma vez, cada vez vai ficar mais difícil no futuro fechar as contas do governo, porque se cada vez tem um jeitinho, né, se cada vez aumenta a meta mais do que precisa, você acaba gerando um gasto desnecessário, um aumento de endividamento desnecessário, e fica parecendo que as coisas caminham bem. A gente sabe que não caminha bem. Ou a gente vai reduzir o tamanho do Estado brasileiro, ou vai chegar uma hora que a dívida brasileira vai explodir. Na manhã desta terça-feira, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, tem um encontro marcado com os líderes de partido da base do governo e o deputado Rodrigo Maia na residência oficial do presidente da Câmara.
Quase um quarto da população brasileira tem entre 15 e 29 anos. De olho nessa faixa etária, o Congresso aprovou o Estatuto da Juventude, que agora comemora 10 anos. Depois de uma década em vigor, especialistas avaliam que a lei que trata dos direitos da população jovem já coleciona vitórias, mas ainda precisa avançar. Eles já deram os primeiros passos, mas faltam muitos outros. Fase de descobertas, de se descobrir. Hora de escolher a profissão, o futuro. Uma situação muito crítica quando você está decidindo a vida, quando a família começa a lhe cobrar com 18 anos, o que é que você vai ser, o que é que você vai fazer, o trabalho. De olho neles, o Congresso aprovou, depois de 10 anos de debates, o Estatuto da Juventude. Isso foi em 2013. Essa faixa de idade estava sendo descoberta. Então, eu acho que o Estatuto traz, acima de tudo, a visibilidade desse setor de 15 a 29 anos, que precisa ser cuidado pela sociedade, tanto quanto a criança e o adolescente. A lei define os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas e o Sistema Nacional de Juventude. Alguns trechos do Estatuto já saíram do papel. 2 beneficiam jovens de baixa renda. Um pretende estimular a vida cultural e esportiva e outro garante passagens de graça em viagens interestaduais. Esses jovens portadores da identidade jovem terão acesso à meia entrada, que é o pagamento da metade do preço em eventos artísticos, esportivos e culturais, e terão acesso, pelo artigo 32, à mobilidade, ou seja, nós temos por lei a reserva de 4 passagens, sendo 2 gratuitas e 2 pela metade do preço, nos veículos terrestres, ônibus, embarcações e trens. Mas deputados ligados ao tema avaliam que ainda é preciso avançar. Falta ser divulgado. A gente avalia que muita gente desconhece as políticas voltadas para a juventude como obrigação do Estado brasileiro em todos os seus entes federativos, desde o governo federal, estadual, os municípios. E como as pessoas não têm conhecimento da lei, a lei muitas vezes ela não é cumprida. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que permite a associação de empresas estrangeiras com as brasileiras. O projeto do deputado Carlos Bezerra, do PMDB do Mato Grosso, altera o Código Civil para permitir que empresas estrangeiras participem como sócias, acionistas ou cotistas de qualquer tipo de empresa nacional. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, Rodrigo Pacheco, do PMDB de Minas, considera que a iniciativa aperfeiçoa a lei, impedindo dúvidas quanto à possibilidade de que empresas estrangeiras se tornem sócias de empresas brasileiras em outras modalidades que não por ações. A atual legislação, o atual Código Civil, prevê a possibilidade que essas sociedades estrangeiras podem ser sócias de sociedades anônimas. E esse projeto de lei visa então alterar para disciplinar essa possibilidade de que as sociedades estrangeiras podem ser sócias das sociedades brasileiras desde que cumpram requisitos legais e desde que haja autorização do Poder Executivo. Então é um projeto que tramitou na Câmara dos Deputados, primeiro na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, lá teve um parecer favorável, depois foi para a Comissão de Constituição e Justiça, onde eu fui o relator, e lá esse ano nós aprovamos a constitucionalidade, a juridicidade, a boa técnica legislativa do projeto. Era em regime conclusivo na Comissão de Constituição e Justiça e agora o projeto segue para o Senado Federal para que possa então percorrer o trâmite normal do processo legislativo até que se transforme numa lei que altere efetivamente o artigo 1134 do Código Civil. Este especialista em negócios internacionais elogia o projeto de lei. Esse projeto de lei traz uma solução para esse problema. O Brasil já aceita, isso é importante de deixar claro, o Brasil aceita a participação de sociedades estrangeiras em sociedades além das anônimas. O que se criou foi um ambiente de insegurança jurídica com essa redação, que trouxe um custo maior para os envolvidos. Esse projeto tende a solucionar esse problema. A gente facilita a entrada de investimentos aqui, a gente cria segurança jurídica para os envolvidos no mercado. Então, segurança jurídica para o investidor, que agora fica mais tranquilo de trazer dinheiro para o Brasil, de investir em empresas brasileiras. A gente traz segurança jurídica para a empresa brasileira que está recebendo o aporte do investimento e a gente traz segurança jurídica para os envolvidos nas relações comerciais com essa empresa brasileira.
Está em análise na Comissão de Constituição e Justiça um projeto que institui o programa Obra Pública Legal. A ideia é valorizar empresas que tenham boas práticas nas relações de trabalho em obras públicas. O objetivo da proposta é impactar o setor da construção civil, que responde por 6,5% do PIB e emprega quase 10% dos trabalhadores brasileiros. De acordo com o projeto, as empresas que contratam com o poder público e adotam boas práticas de segurança, proteção e respeito ao trabalhador serão certificadas por um selo de qualidade. O programa será administrado por um conselho formado por representantes do governo, dos trabalhadores e das empresas. Esse colegiado será responsável por definir como será a avaliação dos interessados em receber o selo de certificação. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Construção de Brasília defende a proposta. Esse é um projeto em que está se propondo que as empresas que participam de licitações públicas tenham um viés de responsabilidade no recolhimento dos direitos trabalhistas, nos recolhimentos previdenciários, no pagamento dos salários em dia, na gestão adequada de saúde e segurança de seus trabalhadores. Então, é um projeto que vem verdadeiramente para amparar o trabalhador. Para o presidente da Câmara Brasileira da Construção Civil, já existem no país programas parecidos e bem-sucedidos desenvolvidos nas esferas estaduais e municipais. José Carlos Martins diz que a proposta deveria enfrentar outro problema, a informalidade no setor. No setor da construção, dados do IBGE, PNAD, 57% dos ocupados em construção civil não recolhem para a Previdência. 57%. A nosso entendimento, a nossa proposta, o tempo todo, e aí vai uma experiência que é vitoriosa, é Comitê de Combate à Informalidade. Para o autor do projeto, o deputado Pompeu de Matos, o combate à informalidade está previsto no programa. Ele explica que, para conseguir o selo de qualidade, as empresas devem estar em dia com impostos repassados à Fazenda Federal, Estadual e Municipal. Além disso, o deputado afirma que o programa também vai contribuir para inibir casos de corrupção em licitações. Terão muitos olhares sobre a obra, sobre a contratualização da obra, sobre eventuais desperdícios da obra, exagero nas prorrogações e nas suplementações de valores. Consequentemente, também é algo que vai prevenir a corrupção. Eu diria assim, no mínimo, inibir a corrupção. Adolescentes grávidas poderão ter um reforço nos cuidados com o bebê. Foi aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher um projeto que inclui no Estatuto da Criança e do Adolescente um novo programa para dar assistência a essas jovens. O programa Casas de Apoio vai ser voltado ao acolhimento de meninas e adolescentes grávidas em situação de vulnerabilidade. O objetivo é impedir que elas abandonem os bebês por conta de problemas emocionais e falta de apoio. Para a relatora na comissão, deputada Dorinha Seabra Rezende, do Democratas do Tocantins, a iniciativa se trata de uma política prioritária e, por isso, ela recomendou sua inclusão no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Meninas de 11 anos, 12 anos, têm filhos, outras crianças, né? Criança cuidando de criança. Então, na verdade, é estimular que o poder público, tanto no âmbito da União quanto dos estados e municípios, criem políticas de prevenção e de apoio no caso das adolescentes. E entendendo que a mulher fica grávida, mas ninguém fica grávida sozinha. Então, o processo de educação tem que envolver os homens e as mulheres, no sentido de prevenção, de orientação e de responsabilização. Em 2015, dos 3 milhões de recém-nascidos, 18% eram filhos de mães adolescentes. Mariana Ferreira faz parte dessa estatística. Ela engravidou quando tinha 15 anos e só descobriu que ia ser mãe no 8º mês de gestação. O nascimento correu bem e hoje o Samuel já tem 11 meses, mas Mariana admite que a chegada do bebê interferiu nos planos de estudo. Eu não queria ter parado de estudar, para ser sincera, mas como vem sempre a criança em primeiro lugar, na minha visão, né? Tem que vir sempre, é uma vida que depende muito da gente, então eu tive que parar de estudar por conta dele. Eu estudava à noite e não era o momento que ele mais precisava de mim, vamos dizer assim.
O Dr. Bruno Ramalho de Carvalho, médico ginecologista, explica a importância da população masculina participar dessa iniciativa. A classe masculina é fundamental, tem uma participação fundamental. Embora eu não tenha métodos hormonais disponíveis para comercialização para os homens, eu tenho, talvez, a distribuição da camisinha como sendo a principal estratégia. Então, eu acho que a participação do homem ela está principalmente vinculada ao uso da camisinha e a nós, profissionais, médicos e não médicos, que estamos na frente de batalha da orientação, em sensibilizá-los para a utilização da camisinha. A proposta não precisa passar por votação no plenário Ulisses Guimarães, mas ainda será analisada por mais 2 comissões, a de Finanças e Tributação e a de Constituição e Justiça. Vamos falar agora de um conflito que parece corriqueiro, mas que tem tudo a ver com algo muito sério, a liberdade de escolha do consumidor. A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou um projeto que garante a quem vai ao cinema ou a eventos culturais o direito de entrar com alimentos comprados de outros fornecedores. Hoje, isso é permitido apenas por decisão da Justiça. Quem vai ao cinema, teatro ou eventos culturais, na maioria das vezes é obrigado a consumir alimentos vendidos no próprio local, o que pode ser considerado venda casada. Mas um projeto em análise na Câmara prevê que o consumidor tenha o direito de levar alimentos de outros fornecedores e até de casa, como preferir. A pipoca, por exemplo, não precisaria mais ser comprada no cinema. O relator da proposta explica que muitas dessas atividades ocorrem dentro de shopping centers, com praças de alimentação, o que dá mais liberdade de escolha para o consumidor. Esse consumidor que está na praça de alimentação, que quer escolher um alimento, possa consumir também na sala de cinema, na sala de teatro, que ele possa fazer uso de outros alimentos da sua escolha, porque ele está dentro de um local onde tem diversas opções, que tem lazer, entretenimento, e ele pode fazer a sua escolha com liberdade, que é isso que queremos hoje. De acordo com o projeto, o estabelecimento poderá impedir a entrada de produtos quando estiverem destinados à revenda dentro do estabelecimento. Também ficam proibidas embalagens de vidro, lata ou outras que ofereçam risco à saúde ou à segurança dos consumidores, além de bebidas alcoólicas. Também pode ser impedida a entrada de alimentos ou bebidas quando os eventos forem patrocinados por uma marca registrada específica. Mas para este promotor de justiça, o projeto interfere na liberdade empresarial. Pode beneficiar o consumidor a curto prazo, mas a tendência é que haja prejuízo com o aumento no preço dos ingressos. Quando você permite que o consumidor entre, e também é direito do consumidor, você torna essa atividade empresarial mais onerosa. Então ele vai ter que tirar esse custo de algum lugar. Quem vai pagar a conta vai ser o consumidor. Então aquele consumidor que não pretendia consumir nada, ele vai pagar mais caro em razão, às vezes, de uma lei regulando que ele pode entrar com alimentos. Então, o consumidor sempre vai pagar a conta. Esta edição termina aqui. Para rever as nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. Para você, uma boa noite e até amanhã. Tchau.